O sol, rompendo por entre as nuvens dispersas de março, refletia no vidro do ônibus, como se tentasse aquecer a congelada e triste Poliana. Do lado de fora, troncos cinzentos de árvores, cobertos pelos últimos resquícios de neve, passavam rapidamente pela janela, junto com casebres tortos e desbotados, desgastados pelo tempo. Mas nada disso se comparava à tempestade que ainda rugia dentro de Poliana. Horas atrás, seu ex-marido a humilhou no tribunal. Pois então, fique morando na casinha de cachorro que você herdou do seu pai. Cuspiu César, claramente repetindo as palavras que sua nova amante sussurrou em seu ouvido. Não tinha sido à toa que Cláudia apareceu no tribunal para apoiá-lo. A ofensa ainda ecoava dentro da cabeça de Poliana, abafando até o som do motor do ônibus. Ela cerrou os punhos com mais força, tentando conter as lágrimas. Casinha de cachorro. Era assim que César chamou a casa de seu pai. O lar onde ela cresceu, onde passou uma infância feliz, cercada pelos sons mágicos do violino e do violão, pelo aroma de pão recém-assado e ervas frescas. O lar onde seu pai sempre a esperava depois da escola, com um sorriso no rosto. Agora, aquele lugar parecia carregar o peso de uma triste lembrança, um selo de perdas. O ônibus balançou suavemente, refletindo a instabilidade da própria vida de Poliana. Ela recostou-se no banco e fechou os olhos. Mais uma vez, a cena do tribunal veio à tona em sua memória. Você está dizendo que discorda da divisão dos bens? Perguntou o juiz. Sim, exatamente, respondeu Poliana, tentando manter a calma, embora por dentro tudo estivesse tremendo. Eu não acho justo que o tribunal siga à risca a legislação vigente. Tentou argumentar novamente, mas foi interrompida pelo advogado de César. O contrato de separação de bens foi assinado por ambas as partes antes do casamento, disse o advogado de César. Poliana sentiu um nó na garganta. Sim, havia um contrato de separação de bens. Antes do casamento, César a convenceu de que era o melhor para os dois, que manteriam suas finanças separadas. Ela, ingênua e apaixonada, concordou. Mas, durante o casamento, foi ele quem a convenceu a comprar um apartamento apenas em seu nome. Não importa se esse apartamento foi comprado com dinheiro dos dois, segundo a lei ele me pertence. Interveio César, apertando os lábios em uma linha fina. Seus olhos, que um dia olharam para ela com amor, agora estavam carregados de um desprezo gélido. Você mesma tomou essa decisão, não foi? Então qual é o problema? No fim das contas, você ainda vai ficar com a herança do seu pai. Isso se aquela espelunca ainda estiver de pé, claro. Cláudia, a amante, soltou uma risadinha maldosa. Isso não é verdade. Poliana se levantou do banco, sentindo o peito queimar de indignação. Não é? César zombou, e sem o menor constrangimento pela presença do juiz, continuou. Eu lembro muito bem como você torcia o nariz toda vez que precisava visitar seu pai. E agora está agarrada a essa herança com unhas e dentes. Você está mentindo. Poliana lutou para conter a raiva. Eu amava meu pai e essa casa também. E daí? César deu de ombros, como se estivessem falando de algo insignificante. Mas agora o apartamento é meu. Você pode ir para onde quiser. Se quiser, viva naquela espelunca, se essa memória te é tão preciosa. Se não, alugue um lugar e pague com seu próprio dinheiro. O advogado de Poliana soltou um suspiro resignado. Maurício já havia percebido há muito tempo que essa batalha no tribunal estava perdida. A lei estava do lado de César. O contrato de separação de bens e a compra do imóvel em nome dele foram suficientes para que a justiça ignorasse o fato de que o dinheiro para a compra foi dos dois. A mentira de César, dita com cinismo e convicção, tornou-se verdade aos olhos do juiz. A decisão foi anunciada. O divórcio e a divisão dos bens saíram a favor de César. Poliana ficou apenas com migalhas, uma pequena quantia de dinheiro que mal daria para alguns meses de sobrevivência após sua mudança forçada para a velha casa de seu pai, no interior. César saiu do tribunal como um vencedor, sem sequer olhar para ela. A amante do marido mal conseguiu conter um sorriso maldoso e ainda acenou para Poliana com ironia. O murmúrio tomou conta da sala como o zumbido de uma colmeia, mas Poliana não ouviu nada. Seu mundo desmoronava como um castelo de cartas. Como isso aconteceu? Como ela pôde viver tantos anos com um homem que, no fim das contas, era um completo estranho para ela? Ele a traiu, a enganou, e agora, ainda zombava dela.
Será que todo aquele amor, ou o que ela acreditava ser amor, nunca passou de uma ilusão? Ela saiu do tribunal cambaleando, sentindo uma tontura tomar conta de seu corpo. O vento da primavera soprou forte em seu rosto, mas Poliana mal percebeu. As lágrimas deslizavam por suas bochechas, misturando-se com a chuva fina que começou a cair de repente. Ela ergueu a cabeça e olhou para o céu cinzento e sombrio. Tinha apenas 30 anos, mas sentia como se sua vida já tivesse acabado. Poliana abriu os olhos e percebeu que ainda estava no ônibus. Do lado de fora, as margens familiares do rio passavam lentamente, já cobertas por uma leve névoa. Seu coração apertou. Aquele rio, tão conhecido e querido, permanecia exatamente o mesmo, inalterado pelo tempo, como uma enorme serpente cinzenta que levava suas águas em direção ao mar. Ela se sentia pequena e insignificante, perdida naquele mundo vasto. A primavera chegou cedo e de forma repentina naquele ano. A neve derreteu rapidamente, e o nível da água no rio subiu quase até a margem. Os moradores locais murmuravam com preocupação sobre a possibilidade de uma inundação, mas naquele momento Poliana estava preocupada com outra coisa. A morte trágica de seu pai, 6 meses atrás. As perguntas sem resposta. Ela não conseguia acreditar na versão oficial do acidente. O que poderia ter pegado fogo na pequena cabana de pesca dele, no meio da floresta à beira de um rio? Isso não faz sentido, sussurrou para si mesma, repassando fragmentos de lembranças em sua mente. Seu pai nunca teve um fogão a lenha. Ele sempre usava um fogão elétrico. A fiação estava em perfeito estado. Ela mesma verificou tudo antes dele sair para ir pescar. Por que ninguém na vila percebeu o incêndio? Ela sabia que a floresta era constantemente patrulhada, especialmente no verão, o período mais crítico para incêndios. Mas, ainda assim, o laudo oficial dizia que a causa do incêndio foi um fogão elétrico com defeito, que ficou ligado durante a noite. Mas Poliana não acreditava nisso. Havia muitas inconsistências, sem falar na rapidez com que o caso foi encerrado. Além disso, incomodava a certeza quase inabalável dos moradores de que ninguém sequer tentaria descobrir a verdade. Ela se lembrou da conversa que teve com o policial local quando foi ao enterro de seu pai. O que podemos fazer? O homem de bigode, vestido com uniforme, deu de ombros. Foi um acidente. Acontece. Mas como assim? Poliana o encarou, desesperada. Meu pai sempre foi muito cuidadoso. Ele nunca cometeria um erro desses. Coisas assim acontecem. Idade, sabe como é, respondeu o policial, suspirando com um ar de falsa compaixão. Além disso, a casa era de madeira, antiga. Mas enfim, tenho outros casos para cuidar. Ele se levantou e caminhou até a porta. Esqueça isso, moça. Não perca seu tempo com bobagens. Já investigamos tudo. Se tiver alguma dúvida, pode fazer um pedido formal para reabrirem o caso. A conversa com o chefe da vila, onde ficava a cabana incendiada, não foi diferente. Ele a recebeu com frieza e formalidade. Você precisa entender, pigarreou Amadeu Cavalcante. A investigação foi concluída. Foi um acidente. Meus pêsames. Seu pai era um bom homem, um músico talentoso. Deu aulas na escola. Eu acho que um novo inquérito deveria ser aberto. Poliana não queria desistir. Não vale a pena, minha jovem. Não vale a pena, suspirou o homem. Isso não levará a nada. Aceite que foi apenas um acidente. Não dramatize. Isso não foi um acidente. A voz de Poliana tremia de indignação. Meu pai morreu em circunstâncias estranhas, e vocês nem sequer se esforçaram para descobrir a verdade. É preciso investigar tudo até o fim. Insistiu Poliana. Acalme-se. A voz de Amadeu Cavalcante se tornou mais dura. A investigação foi realizada. Os resultados foram obtidos. Há um laudo pericial. Que peritos? Vocês chamaram Eduardo Farias para avaliar? Ele não pode estar isento disso. Essas são acusações vazias. Retrucou o chefe da vila, já irritado. Eduardo Farias é um homem respeitável e não tem nada a ver com isso. Mas eu sei que ele queria comprar as terras da floresta onde ficava a casa do meu pai. E agora? Vou repetir mais uma vez, o caso está encerrado. Aceite isso. Dessa conversa, Poliana tirou apenas uma conclusão. A investigação não foi conduzida até o fim.
Alguém impediu que a verdade viesse à tona. Isso só levantava mais dúvidas. Ela sentia que havia algo muito importante escapando de suas mãos, mas não conseguia enxergar o que era. O ônibus reduziu a velocidade, freou, e as portas se abriram com um rangido. Ela desceu na praça da vila e ficou parada por um momento, observando ao redor. Tudo ali parecia tão familiar e ao mesmo tempo tão estranho, como seu próprio reflexo num espelho deformado. A velha estrada que levava ao mercado ainda estava lá, exatamente como antes. Debaixo de um toldo, protegendo-se da chuva fina, algumas senhoras estavam sentadas em um banco, distraídas enquanto descascavam sementes. Entre elas, destacava-se uma mulher de lenço florido, o rosto enrugado, mas incrivelmente bondoso. Era Dona Cândida, velha amiga de sua falecida mãe. Poliana se aproximou, e a senhora levantou os olhos, surpresa, e ao mesmo tempo, radiante. Meu Deus, Polianinha! Exclamou Dona Cândida, abrindo os braços. É você, minha querida. O que te trouxe de volta? Oi, Dona Cândida. Poliana mal conseguiu segurar as lágrimas. Menina, como você está linda! Disse a idosa, emocionada, abraçando-a apertado. Mas, está tão triste. O que aconteceu? Ah, muita coisa, Dona Cândida. Poliana suspirou e sentou-se ao lado dela. Me divorciei, e voltei para casa. E papai? Bom, a senhora provavelmente já sabe. Falar sobre aquilo ainda doía. A idosa pousou sua mão enrugada sobre a dela. Seu pai era um homem bom, um músico de Deus. Eu me lembro bem de quando Álvaro tocava violino. E da amizade de vocês dois. Aqueles concertos no jardim, à noite. Que saudade! Pena que nos últimos anos a audição dele começou a falhar. Mal conseguia ouvir direito. Pobrezinho. Sim, Poliana sorriu entre as lágrimas. Foi uma época boa. O problema de audição dele era real. Eu o levei ao médico na capital, fizeram exames, e descobrimos que a surdez foi causada por uma infecção que ele ignorou. O quadro se agravou, e bem, o resultado foi esse. Ele ia para o chalé na floresta para ficar em paz com a natureza, para sentir aquela harmonia, acrescentou a idosa, suspirando. Poliana murmurou. Todos nós temos nosso tempo, minha querida. Mas não fique triste. Sei que está sendo difícil para você, mas a vida segue. Não posso simplesmente deixar isso assim, disse Poliana, agitando as mãos, determinada. Eu sinto que há algo errado. Papai não morreu por acaso. Minha menina, melhor você não se meter nisso, murmurou Dona Cândida, interrompendo-a suavemente. Deixe isso para quem entende do assunto. Eles sabem o que fazem. Mas eles não sabem, respondeu Poliana, indignada. Ou simplesmente não querem saber. Estão acobertando alguém? Que modo de falar, Poliana? Dona Cândida balançou a cabeça em reprovação. Não se pode acusar as pessoas assim. Eu sei do que estou falando. Insistiu Poliana. E não posso simplesmente ignorar isso. A idosa suspirou, resignada. Então faça como quiser. Mas tome cuidado. Aqui tudo parece calmo, mas você sabe bem os tipos de gente que se escondem nessas águas profundas. Não se preocupe. Poliana apertou a mão dela com firmeza. Eu vou descobrir a verdade. É com você, disse Dona Cândida, olhando para o céu escurecido. Parece que a chuva vem chegando. Sim. Poliana se despediu e seguiu pela rua, caminhando em direção à casa de sua infância. À frente, avistou a velha construção, já desgastada pelo tempo. Sua casinha de cachorro, como César havia debochado. Mas para Poliana, aquele lugar não era só uma casa. Era sua família, seu passado. E essas lembranças, ela jamais abandonaria. Mas então, Eduardo Farias. O simples pensamento nesse homem fez seu corpo estremecer. Ele era o verdadeiro senhor daquela região pacata, onde vilarejos pequenos estavam cercados por pessoas que preferiam não se envolver com um homem que havia construído sua fortuna às custas dos outros. Eduardo Farias tinha muito dinheiro, uma enorme influência e controle sobre muitas pessoas. Circulavam boatos sobre suas conexões com a administração local, sobre como ele comprava terras ao longo do rio para construir mansões de luxo para os mais ricos. Ninguém ousava enfrentá-lo. Poliana se lembrava bem de quando,
ainda estudante, o encontrou na rua. Seu pai, como sempre, com um sorriso bondoso, os apresentou. Eduardo Farias, essa é minha filha, Poliana. Futuro talento da restauração de obras de arte. Eduardo Farias a analisou de cima a baixo, com um sorriso condescendente que fez um arrepio percorrer sua espinha. Que bom que pelo menos alguém da sua família entende de arte, comentou ele, com um tom carregado de ironia. O modo como falava, seu olhar e sua postura, tudo nele lhe causava repulsa. Soltando um suspiro triste, Poliana desviou de uma poça d'água formada pelo degelo da neve. O cheiro da terra úmida e da grama começando a brotar era familiar. Tudo ali lhe parecia exatamente como antes, como se o tempo tivesse parado. As casas cinzentas, algumas já desbotadas pelo tempo, a cerca sem pintura há anos, os pequenos mercados com placas envelhecidas, todas tão parecidas que lembravam irmãos gêmeos. Era a sua cidade do interior. Poliana continuou caminhando pela rua conhecida, passando pelas casas onde, quando criança, corria e brincava com os vizinhos, passando pela mercearia onde comprava doces. Então, finalmente, viu a velha casa de madeira com janelas entalhadas, esperando-a em silêncio. O jardim estava tomado pelo mato, os caules secos das dálias do ano passado ainda dobrados pelo inverno. Tudo ali parecia sussurrar sobre abandono. A fechadura rangeu, relutante, ao ceder a chave nas mãos da nova dona. Ao entrar, Poliana sentiu o cheiro de poeira e de coisas antigas. O ambiente estava tomado por silêncio e penumbra. Ela caminhou devagar pelos cômodos, tocando os móveis com delicadeza, como se temesse romper o frágil vínculo com o passado. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos. Sobre o piano, repousava um retrato de seu pai. Os olhos bondosos dele, com pequenas rugas nos cantos, pareciam vivos na fotografia. Poliana se aproximou e passou o dedo pelo vidro frio. Papai, sussurrou, e um nó se formou em sua garganta. Por um instante, pareceu que ele entraria pela porta a qualquer momento e perguntaria: como você está, minha menina? As lembranças a puxaram para a infância. Para aquele tempo despreocupado, quando sua mãe ainda estava viva e a casa era cheia de calor e risadas. A imagem dela estava embaçada pelos anos, mas ainda era tão doce. Poliana se lembrava do toque suave de suas mãos e da voz delicada quando cantava canções de ninar. A morte trágica de sua mãe foi o primeiro grande golpe da sua vida. Foi em uma noite de inverno, quando Larissa estava levando Poliana para casa. Um menino brincava com um trenó no rio congelado quando o gelo cedeu sob seus pés. Ele teria se afogado se Larissa não tivesse se lançado na água gelada para salvá-lo. O menino sobreviveu, mas Larissa, após permanecer tempo demais na água congelante, desenvolveu uma grave pneumonia. A luta por sua vida durou várias semanas. Mas, para a tristeza dos médicos do hospital da região, foi em vão. A dor de seu pai parecia não ter fim. Ele se fechou em si mesmo, deixou de sorrir, e a casa, antes tão cheia de vida, ficou silenciosa e vazia. A música foi seu único refúgio. Álvaro passava horas ao piano, tocando melodias tristes e delicadas, como se cada nota contasse sobre sua saudade e sua dor. Poliana suspirou e percorreu a casa, como se estivesse redescobrindo cada canto. Na cozinha, ao olhar pela janela, notou um movimento no quintal. Um filhote de cachorro, pequeno e trêmulo, choramingava baixinho. Poliana o reconheceu imediatamente. Ele se parecia com aqueles filhotes abandonados que seu pai costumava trazer para mostrar às crianças da escola de música. Seu coração se apertou. Ela abriu a porta e saiu para o quintal. O filhote, assustado, encolheu-se contra o chão, ainda soltando pequenos ganidos. Ei, pequenino, o que faz aqui? Perguntou Poliana suavemente, aproximando-se. Ao notar sua presença, o cachorro recuou, hesitante, e ficou imóvel, os olhos arregalados de medo. Era tão pequeno e magro, com um olhar suplicante. Seu pelo estava sujo e embolado. Quando ela estendeu a mão, ele a lambeu de leve. Pobrezinho, aposto que está com fome, disse ela, pegando nos braços. O filhote era leve como uma pluma. Ela o levou para dentro, encontrou uma tigela velha e a encheu com um pouco de leite. O filhote atacou a comida com tanta fome que respingos de leite voaram para todos os lados. Pronto, agora você está alimentado, disse Poliana,
sorrindo enquanto acariciava sua cabecinha. Ela pensou por um momento. Como vou te chamar? Que tal? Amigo? Você choramingava tanto quando te encontrei. Pobrezinho. O filhote enfiou o focinho na palma da mão dela, como se aprovasse o nome. Bom, então vai ser amigo, decidiu ela, levantando-se da mesa. Pegou uma toalha no banheiro. Vamos lá, pequeno, hora do banho. Depois disso, você vai ficar novinho em folha. Pouco depois, já com o filhote limpo e aconchegado, Poliana se armou com panos, um balde de produtos de limpeza e começou a arrumar a casa. Mas, antes disso, acendeu o aquecedor. Logo, o calor começou a se espalhar pelo ambiente. Cada canto da casa parecia despertar suas lembranças. Ali, na mesa da cozinha, ela e seu pai passavam horas ensaiando músicas juntos. Era ali também que aconteciam os jantares em família. Perto da janela, ela adorava passar o tempo lendo. Cada objeto, cada fotografia, cada pequeno detalhe daquela casa estava impregnado de memórias. Quando a noite chegou, a casa já estava mais organizada, mesmo que ainda não completamente arrumada. Poliana abriu um álbum de fotos cuidadosamente guardado. Ali estava ela, pequena, com 2 trancinhas, sentada no colo do pai. Ao lado, sua mãe, tão jovem, tão linda. E mais à frente, os 3 juntos, na margem do rio, sorridentes, despreocupados, cheios de esperança. Como tudo mudou, sussurrou Poliana, apertando o filhote contra o peito. Mamãe se foi. Papai também. De repente, alguém bateu à porta. O cachorrinho ergueu as orelhas, atento. Poliana colocou o amigo no chão, e hesitante, se dirigiu à porta. Ela não esperava visitas. E se fosse ele? O responsável pela morte de seu pai? Será que Eduardo Farias tinha vindo para ameaçá-la? Com a mão trêmula, tateou até encontrar um velho frasco de spray de ambientador. Como aquilo poderia protegê-la de um invasor? Jogar perfume no rosto de um criminoso não parecia ser a melhor estratégia. Percebendo quão inútil era, largou de lado e respirou fundo, tentando se preparar para encarar o visitante inesperado. Quando abriu a porta, deparou-se com um homem alto, de olhos cinzentos e tristes, um olhar cansado, mas, de alguma forma, intrigante. Não, definitivamente não era Eduardo Farias. Poliana quase riu da própria paranoia e soltou um suspiro aliviado. O desconhecido parecia exausto e um pouco desconfortável por aparecer ali tão tarde. Boa noite, disse ele, com um leve sorriso que, Poliana notou, lhe caía muito bem. Me desculpe por incomodá-la a essa hora. Ela não respondeu de imediato, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Em que posso ajudá-lo? Eu não sou daqui. Moro na cidade, sou médico. Recentemente comprei uma casa de campo aqui perto. Gosto de pescar, sabe? Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Aconteceu algo estranho. Poliana franziu a testa, tentando entender aonde ele queria chegar. O que houve? No rio, vi um menino sentado no gelo. Ele era pequeno, segurava um ursinho de pelúcia. Gritei para ele sair dali, mas ele correu. O médico parou por um momento antes de continuar. O gelo estava fino demais. Ele não parecia ser daqui. Achei que deveria avisar alguém. Eu encontrei o ursinho de pelúcia, mas o menino desapareceu. Não havia sinal dele em lugar nenhum. O homem fez uma pausa, e em seguida, acrescentou. Eu mesmo já passei por algo parecido quando era criança. Só que, no meu caso, eu estava brincando com um trenó. Por isso resolvi pedir ajuda. Talvez alguém saiba de alguma coisa. Poliana, de repente, lembrou-se da história de sua mãe, de como ela havia salvado um garoto da água gelada anos atrás. Ela olhou para o homem à sua frente, e então, compreendeu. Ele era o menino que sua mãe havia resgatado. Minha mãe, começou a dizer, mas parou no meio da frase, sem saber como continuar. O homem franziu a testa e a encarou com surpresa. Você está falando de Larissa Martins? Poliana confirmou com um aceno de cabeça. Ele suspirou e olhou para o chão por um momento, antes de continuar. Eu nunca a esqueci. Ela me salvou quando eu tinha 7 anos. Foi quando caí no rio brincando com um trenó e o gelo se partiu. Fiquei doente por muito tempo depois disso, e mais tarde,
Me mudei com meus pais para outra cidade. Durante anos não voltei aqui. Mudei até de sobrenome. Foi minha mãe, disse Poliana, quase num sussurro, enquanto examinava os traços do rosto dele. Agora que vi esse menino no gelo, senti que precisava fazer alguma coisa. Se ele tivesse caído na água, a tragédia poderia ter se repetido. Mas você não pensou que ele poderia simplesmente ter ido para casa? Perguntou Poliana, tentando esconder sua inquietação. Maurício balançou a cabeça. Eu tive a sensação de que ele não tinha para onde ir, respondeu. Não acho que seja daqui. E para ser sincero, tenho a impressão de que ninguém está procurando por ele. Ele parece estar completamente sozinho. Eu simplesmente sinto que preciso ajudar. Ele fez uma pausa e acrescentou. Dei leite e alguns doces para ele, e ele ficou por perto o tempo todo, disse Maurício. Mas depois simplesmente desapareceu. Ele suspirou, parecendo frustrado. E eu, distraído com a pesca, acabei esquecendo de tudo. Como fui descuidado. Por que não coloquei ele logo no carro? Entendo, respondeu Poliana, e sua voz carregava um tom de compaixão. Podemos procurá-lo juntos. Eu passei um tempo fora, mas ainda conheço esse lugar melhor do que você. O céu estava coberto por nuvens escuras, e a noite se aproximava rapidamente. O cheiro de terra úmida misturava-se a algo sutilmente inquietante no ar. Tempo perfeito para sair à procura de uma criança perdida, pensou Poliana com ironia enquanto vestia sua velha jaqueta. Ao seu lado, Maurício ajustou a gola da jaqueta escura. Seu rosto estava sério e focado. Eles saíram para a rua, e a vila os recebeu em silêncio. Ele vestia um casaco velho, disse Maurício enquanto caminhavam. E tinha um gorro engraçado, com um pompom no topo. Parecia ter uns 7 anos, no máximo. Você disse que ele estava com um ursinho de pelúcia? Sim. Pequeno, meio gasto. Parecia ser seu bem mais precioso. Talvez ele tenha se escondido na floresta, sugeriu Poliana. Ou perto do rio, mas um pouco mais afastado. Precisamos verificar tudo, concordou Maurício. Eles caminharam em silêncio pela rua e depois seguiram em direção ao rio. A água da primavera estava alta e turva, enquanto o gelo recuava a cada dia, levando consigo os últimos resquícios do inverno. O ar era frio, mas ao mesmo tempo carregava o frescor da nova estação. A promessa de calor e renovação pairava no ar. Você trabalha como médico? Perguntou Poliana, com cuidado, tentando afastar os próprios pensamentos. Sim, sou cirurgião cardíaco, respondeu Maurício com um leve sorriso. Poliana notou como seus olhos pareciam mais calorosos naquele momento. É um trabalho difícil, mas fascinante. Salvar vidas. Não há nada melhor do que isso. Concordo, disse Poliana com um aceno de cabeça. Ela se lembrou do pai e de como ele falava sobre a música com a mesma paixão. Meu pai era professor de música. Dizia que a música também salva, de outra forma, porque cura a alma. Eu sei. Dizem que Álvaro era um homem incrível. Todos na vila se lembram dele com carinho. Ele fez uma pausa e sorriu. Foi ele quem me ensinou a tocar violão. Poliana olhou, surpresa. Ela não sabia que tinham tanto em comum. Mais do que isso, o passado os conectava de uma forma inesperada. Por que decidiu voltar agora? Perguntou Poliana. Maurício olhou para o rio por um instante, pensativo. Não sei. Talvez eu sentisse que precisava voltar ao lugar onde fui salvo. Lembro-me de cada detalhe daquele dia, como se devesse algum tipo de gratidão. Ele ficou em silêncio por um momento, observando a água corrente. E também, acho que me cansei da cidade. Da correria, do caos. Do movimento incessante, continuou Maurício. Eu só queria um pouco de silêncio e paz. Ele soltou um suspiro. Mas, como você pode ver, não era para ser. Poliana assentiu, concordando. Eles continuaram caminhando em silêncio por um tempo, ouvindo os sons da noite. O vento farfalhava entre os galhos das árvores, e as ondas do rio batiam suavemente contra a margem. De repente, Poliana parou. Espere, disse ela. Acho que ouvi alguma coisa. Ela se aproximou da faixa escura de arbustos na beira do rio. O cheiro de fumaça de uma fogueira impregnava o ar. Maurício também parou e prestou atenção. Ele está aqui, murmurou.
Os dois se enfiaram entre os arbustos e logo avistaram uma pequena fogueira. Perto dela, sentado no chão, estava o menino que Maurício vira no gelo. Ao lado dele, sobre a terra úmida, jazia um ursinho de pelúcia, gasto pelo tempo. "Quem é você?" perguntou Poliana, tentando manter a voz calma. "Qual é o seu nome?" O garoto olhou para eles assustado e se encolheu mais perto do fogo. "Davi", respondeu ele em um sussurro. "Onde estão seus pais?" perguntou Maurício. O menino desviou o olhar e disse baixinho: "Eu não tenho ninguém." Poliana sentiu um aperto no peito. "Você mora na rua?" perguntou, surpresa. O silêncio que se seguiu foi pesado. "Não vamos te machucar", continuou ela, abaixando-se para ficar na altura dele. "Queremos te ajudar. Você deve estar com frio." O menino concordou. "Venha comigo", sugeriu Poliana. "Minha casa é quente, e tenho comida. E eu também tenho algo para você comer", acrescentou Maurício. "E leite quente." O menino hesitou por um momento, depois engoliu em seco, e com um leve aceno de cabeça, murmurou: "Tá bom. Posso levar meu amigo comigo?" "Seu amigo?" repetiu Poliana, surpresa. "Meu ursinho", explicou Davi, segurando o brinquedo com força. "Claro, vamos levá-lo com a gente", respondeu ela com um sorriso. Maurício observava a cena com ternura. Sabia que estavam fazendo a coisa certa. Eles ajudaram Davi a se levantar e o levaram para casa. "Pronto", disse Maurício ao entrarem. "Aqui está quentinho." Davi olhou ao redor, intrigado. Tudo ali parecia novo e estranho para ele. Ele segurava o ursinho contra o peito como se fosse seu único tesouro. Poliana serviu uma xícara de leite quente para o menino, enquanto Maurício trouxe pão e queijo. Davi comeu com avidez, e só então ficou evidente o quanto estava faminto. Os três se sentaram à mesa, e o ambiente se encheu de um silêncio acolhedor. Poliana observava o pequeno hóspede, sentindo o coração apertar de compaixão. Ele parecia apenas um menino perdido no grande e implacável mundo dos adultos. E agora, mais do que nunca, precisava de ajuda. "Davi", disse ela suavemente, "você não quer me contar onde mora?" Ele balançou a cabeça. "Eu não tenho casa." "E sua mãe?" "Seu pai?" "Já disse que não tenho ninguém." Resmungou ele, cruzando os braços. Poliana trocou um olhar com Maurício. Eles sabiam que Davi não estava dizendo toda a verdade. Seus olhos, cheios de tristeza e medo, diziam muito mais do que suas palavras. Mas não insistiriam. Ainda não. "Tudo bem", disse Poliana com delicadeza. "Por enquanto, as coisas podem ficar como estão. Se quiser, pode ficar aqui comigo. Aqui você está seguro." Os olhos de Davi se encheram de lágrimas. "Obrigado", sussurrou. Ele abraçou seu ursinho com força e completou: "Eu nunca tive um lar." Poliana passou a mão em seu cabelo, tentando confortá-lo. Poliana sentia que precisava ajudar aquele menino, assim como sua mãe havia ajudado Maurício anos atrás. "Vai ficar tudo bem", disse ela suavemente. "Vamos cuidar de você." Ela arrumou um lugar para Davi dormir no sofá da sala, enquanto Maurício ajudava a recolher a mesa e trazer um cobertor. "Até que trabalhamos bem em equipe", comentou ele com um sorriso, observando a dona da casa. "Sim", respondeu Poliana, pensativa. "Mas me parte o coração olhar para ele. Precisamos encontrar um jeito de ajudá-lo." "Acho que agora temos mais uma responsabilidade", brincou Maurício, mas o tom de seriedade em seu olhar era evidente. "Pelo menos não vai ser monótono", respondeu Poliana, tentando aliviar o peso da conversa. Eles ficaram em silêncio por um momento. "Sabe", disse Maurício de repente, "tenho a sensação de que não voltei para cá por acaso. Como se o destino tivesse me trazido até aqui, para encontrar você e ajudar esse menino." "Eu sinto mesmo", admitiu Poliana. "Tudo se encaixou de um jeito estranho. Como se estivesse predestinado a acontecer." O silêncio se instalou entre eles novamente, mas dessa vez havia algo diferente no ar. Eles se olharam por um instante e Poliana sentiu o rosto esquentar. Era um sentimento que tentava negar, mas que, naquele momento, se tornava impossível de ignorar. "Nossa, já está tarde", disse Maurício de repente, desviando o olhar. "Melhor eu ir." "Claro", respondeu Poliana, sentindo um leve desapontamento.
Obrigado por tudo, disse ele, caminhando até a porta. Eu que agradeço, respondeu ela, sorrindo. Ele hesitou por um momento antes de perguntar. Até amanhã? Até amanhã, confirmou Poliana, acompanhando-o até a saída. Poliana fechou a porta e ficou sozinha com seu cachorrinho amigo, que até então dormia tranquilamente em sua caminha no canto da sala, sem saber como terminou a noite agitada de sua dona. Ela olhou para Davi, ainda encolhido no sofá, dormindo profundamente, e sentiu o coração se aquecer. A noite envolvia a vila em um manto de mistério e segredos. Mas, dentro dela, a inquietação crescia. Tudo aquilo estava apenas começando. Ela precisava descobrir a verdade sobre a morte de seu pai e os segredos que aquela pacata vila escondia. E além de tudo, um homem surgiu inesperadamente em sua vida, despertando nela sentimentos que não esperava. A noite transcorreu sem incidentes. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol atravessaram as cortinas finas, despertando Poliana. Davi, está acordado? Sussurrou ela, virando-se para o menino, que continuava encolhido no sofá. Amigo estava deitado ao lado dele, como se vigiasse seu sono. Nesse momento, ouviram batidas na porta. Era Maurício. Ele estava parado na soleira, segurando uma sacola cheia de mantimentos. Bom dia, cumprimentou ele, sorrindo para Poliana. Bom dia, respondeu ela, retribuindo o sorriso. Me desculpe se te acordei. Não se preocupe, disse ele, entrando. Trouxe algumas coisas para o Davi. Ela ficou surpresa com o gesto. Obrigada pela preocupação. Sabe, pensei que o menino provavelmente passou frio ontem e que não toma um banho há dias, começou Maurício, colocando a sacola sobre a mesa. Então achei que deveríamos dar um jeito nisso. Além disso, seria bom levá-lo ao pediatra, só para garantir que está tudo bem. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Eu sou médico, mas não sou especialista em crianças. Eu sou cardiologista. E eu sou restauradora de arte, respondeu Poliana. Mas, no momento, sem trabalho. Ela sorriu levemente e acrescentou. Mas a sua ideia é boa. A preocupação de Maurício parecia tão natural e genuína que Poliana não duvidou nem por um instante de suas intenções. Quando Davi acordou, olhou para o médico com certo receio. Maurício estendeu a mão para ele. O menino hesitou por um momento, mas, por fim, apertou sua mão. E então, Davi? Disse Maurício animado. Vamos tomar um banho, depois tomamos café da manhã e experimentamos algumas roupas novas. Davi concordou, curioso ao ver a sacola que Maurício carregava. O banheiro logo ficou tomado pelo vapor quente da água. Poliana separou uma toalha, enquanto Maurício ajudava Davi a tirar as roupas sujas. Quando o menino ficou apenas de roupa íntima, Poliana prendeu a respiração. O corpo dele estava coberto de arranhões e hematomas. Sua pele era assustadoramente pálida. Maurício franziu a testa, mas permaneceu em silêncio. Poliana, com todo o cuidado para não machucá-lo, começou a lavá-lo com a esponja. Davi, no início, ficou encolhido e desconfiado, mas, aos poucos, relaxou. Depois do banho, Maurício enxugou com a toalha e o vestiu com roupas novas, uma camiseta macia, calças confortáveis e meias quentinhas. Tudo havia sido escolhido com carinho. Agora, Davi parecia outra criança. Um verdadeiro príncipe saído de um conto de fadas. Maurício sorriu e passou um braço sobre os ombros do menino. Foi então que seu olhar caiu sobre uma marca no ombro esquerdo de Davi. Bem acima da omoplata, havia uma grande pinta em formato incomum. Um coração virado de cabeça para baixo. Maurício congelou. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se tivesse levado um choque. Ele conhecia aquela marca. Ele próprio tinha uma idêntica, um pouco abaixo do ombro direito. O coração de Maurício disparou. Fragmentos de memórias passaram por sua mente, os anos despreocupados da juventude, os romances passageiros, os encontros fugazes. Ele nunca poderia imaginar que um deles teria consequências assim. Isso é impossível. Tentando controlar a própria voz, ele perguntou. Você sempre teve essa marca de nascença? Davi deu de ombros. Sim, sempre. Maurício observou em silêncio, mas dentro de si uma tempestade se formava. Não pode ser. Uma marca como aquela era rara demais para ser apenas coincidência.
Isso simplesmente não pode ser verdade. Maurício, você está bem? Perguntou Poliana, preocupada ao notar seu semblante pálido. Ele respirou fundo e forçou um sorriso. Sim, estou bem. Só me distraí por um momento. Ele ajudou Davi a terminar de se vestir, e pegando pela mão, disse: Vamos tomar café da manhã? Na cozinha, Poliana havia preparado mingau quente com manteiga. Que cheiro bom! Comentou Davi, sentando-se animado. Enquanto tomavam café da manhã, Maurício observava cada gesto do menino. O garoto ria, mostrando os dentinhos pequenos, enquanto comia com gosto. Por fora, tudo parecia normal. Mas, por dentro, Maurício tentava encontrar qualquer traço em Davi que ligasse a ele. E encontrou. O formato do nariz. O contorno dos olhos. Até mesmo certos gestos pareciam estranhamente familiares. A cada instante, a dúvida dentro dele se tornava mais forte. E se Davi fosse? Não, isso é loucura. Mas ele não conseguia afastar aquele pensamento. Poliana percebeu que Maurício estava agindo de maneira estranha. Seu olhar estava distante, e por vários momentos, parecia perdido em pensamentos. Maurício, o que está acontecendo? Você está diferente, perguntou ela, enquanto servia o chá. Ele suspirou e passou a mão pelo rosto. Me desculpe. Só lembrei de algumas coisas do passado. Ele parou de falar, desviando o olhar para Davi. O menino estava concentrado em encher sua tigela de mingau, tentando fazer isso de um jeito adulto. Maurício decidiu que, por ora, não diria nada sobre suas suspeitas. Precisava de tempo para pensar, para pesar os prós e contras. Ele não queria alimentar falsas esperanças. Mas também não podia ignorar o que estava diante de seus olhos. Davi, você se lembra de sua casa? Perguntou ele. O menino balançou a cabeça em negação. E sua mãe? Davi abaixou os olhos e novamente fez que não com a cabeça. Seus olhos ficaram marejados. O coração de Maurício apertou. Ele se aproximou do garoto e o abraçou, segurando com firmeza. Vai ficar tudo bem. Eu estou aqui. Vamos descobrir toda a verdade, juntos. Depois do café da manhã, Maurício levou Davi ao pediatra na cidade vizinha. Poliana ficou em casa para organizar as coisas e preparar o almoço. Mas, por mais que tentasse se concentrar nas tarefas, não conseguia se livrar da sensação de que algo lhe escapava. Era como se algo dentro dela estivesse mudando, uma corda invisível em sua alma ora se tensionando, ora prestes a se partir. O encontro com Maurício havia virado sua vida de cabeça para baixo. Ele era tão atencioso, sensível e ao mesmo tempo forte. Nada parecido com seu ex-marido, César, um eterno reclamão, que nunca se importou com nada além de dinheiro e suas próprias ambições. Perto do meio-dia, quando os dois retornaram, Poliana já os esperava na porta. Como foi? Perguntou ela, ansiosa. O médico disse que ele está saudável, respondeu Maurício com um sorriso. Está um pouco debilitado, mas isso é algo que podemos resolver. Davi se encolheu contra Poliana, como se buscasse conforto. Ela passou a mão suavemente em seus cabelos. Foi então que Maurício olhou para ela com seriedade. Poliana, eu preciso te contar uma coisa. Quando ficaram a sós, ele respirou fundo antes de continuar. O que vou dizer parece inacreditável, mas é a verdade. Poliana o encarou, sentindo um arrepio. No fundo, sabia que algo surpreendente estava prestes a ser revelado. Maurício inspirou profundamente, e então, contou sobre suas suspeitas. Poliana ficou atônita. Seria mesmo possível? Milhares de pensamentos passaram por sua mente, todos se misturando em um turbilhão confuso. Me diga, Poliana, continuou Maurício, olhando-a diretamente nos olhos. Você acredita nisso? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então, com firmeza, respondeu. Sim, eu acredito em você. O alívio que tomou conta de Maurício foi tão intenso que o coração de Poliana apertou por ele. E o que pretende fazer agora? Perguntou ela. Ainda não sei. Quero conhecer melhor o Davi, entender quem ele é. Talvez ele me aceite. Ele vai aceitar, sim, disse Poliana, pousando a mão sobre a dele. Tenho certeza disso. Você é uma boa pessoa. Ela hesitou por um momento antes de acrescentar.
Mas acho que você está se precipitando um pouco. E se estiver enganado? Uma marca de nascença não é uma prova definitiva. Seus olhares se encontraram. Você tem razão, admitiu Maurício. Eu também pensei nisso. Então, com a permissão do Davi, coletei uma amostra de DNA e enviei para análise. Agora, só me resta esperar o resultado. O especialista disse que pode levar de 1 a 2 semanas. Naquele momento, algo mudou entre eles. O que antes parecia apenas amizade, agora se transformava em algo mais. Algo que se assemelhava muito ao amor. Os dias passaram rapidamente. Poliana e Maurício não desperdiçaram tempo. Juntos, organizaram a casa, ensinaram Davi a ler e escrever, apresentaram-no ao mundo ao seu redor. À noite, contavam histórias para ele antes de dormir. No começo, o menino ainda era arisco e desconfiado, como um filhote de lobo assustado. Mas, aos poucos, foi se abrindo, criando laços com aqueles que agora faziam parte de sua vida. Quanto aos pais biológicos, ele realmente não se lembrava. Sabia apenas seu próprio nome. Assim que encontraram Davi, Poliana e Maurício fizeram o que era correto e informaram a polícia e o conselho tutelar sobre o menino. Foram feitas buscas nos registros locais e nas cidades vizinhas, mas não havia nenhuma denúncia de desaparecimento que correspondesse à descrição de Davi. As autoridades também tentaram encontrar parentes, mas sem sucesso. Enquanto isso, o menino permaneceu sob os cuidados de Poliana, pois não havia um abrigo infantil adequado na vila e transferi-lo para uma instituição distante poderia agravar sua situação emocional. O conselho tutelar permitiu que ele ficasse temporariamente com ela, sob supervisão, até que mais informações fossem descobertas. Segundo o médico da clínica, Davi sofria de amnésia provocada por traumas do passado. Era como se sua mente tivesse bloqueado lembranças dolorosas para se proteger. Maurício começou a passar cada vez mais noites na casa que pertencia ao falecido Álvaro, pai de Poliana. Ajudava Poliana nas tarefas do dia a dia, consertava a cerca, a cobertura da casa. Juntos, foram limpando o quintal e organizando o espaço. A presença dele fazia Poliana se sentir protegida, e mais do que isso, feliz. Mas, apesar de tudo, a inquietação não a deixava em paz. Ela não conseguia esquecer seu pai e a sensação de que sua morte não fora um mero acidente. Depois do jantar, ela e Maurício estavam sentados na sala, observando o fogo crepitar na lareira. Maurício, começou ela, rompendo o silêncio. Eu penso no meu pai o tempo todo. Não consigo acreditar que foi um simples acidente. Há algo errado. Ele a olhou com seriedade, antes de puxá-la para mais perto e envolver seus ombros com um abraço reconfortante. Eu entendo você, disse ele. E vou te ajudar. O olhar dele estava cheio da mesma determinação que Poliana sentia em si mesma. Ele acreditava nela. Ele estava ali, ao seu lado. E isso lhe dava forças. Depois de um momento, Maurício suspirou e disse: Tenho uma ideia. Soube que um conhecido do seu pai trabalha na administração pública da cidade. Dizem que ele pode saber de algumas coisas. Também pensei nisso, respondeu Poliana. Precisamos investigar melhor. Ouvi rumores sobre as negociações de Eduardo Farias. Dizem que aquela floresta não pegou fogo por acaso. No dia seguinte, Maurício partiu para a cidade para tentar reunir informações sobre Eduardo Farias e suas conexões. Poliana, por sua vez, passou a tarde com Davi e amigo. O menino, entusiasmado, resolveu desenhar seu novo amigo. No papel, o cachorrinho acabou saindo com um formato que mais lembrava um pequeno cavalo. Mas, quando se tem 7 anos e segura um pincel pela primeira vez, isso não é o mais importante. À noite, quando Maurício voltou à vila, trazia notícias importantes. Descobri algo muito interessante, começou ele, com um olhar sério. Poliana se endireitou na cadeira, prestando atenção. Eduardo Farias tem interesses nesta região há tempos. Ele queria comprar as terras do seu pai, e acontece que a casa na floresta ficava bem no centro dessa área. O coração de Poliana acelerou. Mas havia um problema, continuou Maurício. O bosque era uma área de preservação ambiental. A legislação impedia qualquer tipo de desmatamento. Ele fez uma breve pausa antes de concluir. Mas, se ocorresse um incêndio e a floresta fosse destruída, as árvores poderiam ser cortadas, e o terreno ficaria liberado para a construção.
Poliana sentiu um calafrio subir por sua espinha. Meu Deus! Sussurrou, levando a mão à boca. Tudo fazia sentido agora. Eduardo Farias teria muito a ganhar com esse incêndio. Eu sabia! Exclamou Poliana, a voz trêmula de indignação. Ele armou tudo isso. Foi por causa dele que meu pai morreu. Maurício segurou seus ombros com firmeza. Calma, Poliana. Ainda não temos provas concretas. Ela respirou fundo, tentando conter a raiva que crescia dentro dela. Além disso, continuou Maurício, hesitante. Parece que há outra pessoa envolvida. Quem? Perguntou Poliana, tensa. Ele a encarou antes de dizer. Você já ouviu falar de César Eugênio Eliseu? Poliana sentiu o corpo gelar. César Eliseu. Esse é meu ex-marido, exclamou Poliana, incrédula. Maurício balançou a cabeça, pensativo. Interessante. Parece que há muitas pessoas envolvidas nisso. Precisamos ter muito cuidado. Mas Poliana já havia tomado sua decisão. Ela precisava provar a culpa de Eduardo Farias e fazer justiça pela morte de seu pai. Quanto à possível participação de César, bem, o tempo diria. Amigo latiu repentinamente, assustando Poliana. Foi então que o telefone dela tocou. Na tela, o número de César brilhava como um aviso. Ela atendeu com irritação. O que você quer agora? Não foi o bastante o que já fez? A voz de César soou tensa do outro lado da linha. Quero te avisar. Avisar? Larga essa investigação. Esqueça seu pai e tudo o que aconteceu. No final das contas, você tem sua herança. O que mais você quer? Não pode trazê-lo de volta. Poliana sentiu o sangue ferver e mordeu o lábio com força. Você acha que eu vou desistir assim tão fácil? Retrucou, sua voz cheia de determinação. Eu quero a verdade, César. E eu vou descobrir. Mesmo que isso me custe tudo. Do outro lado, César gritou. Você não entende nada. Não se meta nisso. Poliana apertou o telefone com raiva. Isso não é você quem decide, disse, fria. Melhor você ensinar sua amante a fazer um café decente, porque de resto, eu não quero saber. Antes que ele respondesse, ela desligou. Seu peito subia e descia em respirações pesadas. Ela olhou para o rio. O nível da água havia subido ainda mais, e agora a correnteza parecia agitada, como se também anunciasse que algo estava por vir. Ao anoitecer, ficou claro, uma tempestade se aproximava. O desastre aconteceu. As chuvas torrenciais dos últimos dias fizeram o nível do rio subir rapidamente, e a enchente começou. Os moradores da vila se agitavam como formigas, carregando pertences para os sótãos e andares superiores das casas. Maurício, que sabia pilotar um barco a motor, se tornou um dos principais responsáveis pelo resgate. Ele ia e voltava, retirando pessoas das casas alagadas. Poliana ajudava do outro lado, organizando os que conseguiam chegar à terra firme e coordenando os esforços de apoio. Mas a água continuava subindo, e a cada hora a situação ficava mais perigosa. Durante um de seus resgates, Maurício avistou algo na água, um barco inflável virado, com uma figura lutando para se manter à tona. Era Eduardo Farias. A embarcação dele havia se chocado contra um tronco submerso e começava a afundar. O empresário se debatia, tentando não ser arrastado pela correnteza. Maurício acelerou na direção dele. Segure firme! Gritou. Eduardo tossia e engolia a água, mas conseguiu se agarrar na lateral do barco de Maurício, que o puxou para dentro. Por um momento, o empresário ficou deitado no fundo da embarcação, ofegante, tentando recuperar o fôlego. Você está bem? Perguntou Maurício, sem esconder a tensão na voz. Eduardo ainda respirava com dificuldade, mas assentiu. Eu achei que fosse morrer, murmurou, tremendo de frio. Pois é, mas agora não é hora de agradecimentos, respondeu Maurício, secamente. Ainda temos muito trabalho a fazer. Com um gesto rápido, Poliana jogou um cobertor para Eduardo quando eles chegaram à margem. Ele o agarrou com as mãos trêmulas e olhou para ela. Por quê? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Perguntou, entre um acesso de tosse e outro. Afundar assim, feito um rato qualquer? Poliana se ajoelhou ao lado dele, mantendo o tom calmo. Eduardo,
Você precisa se acalmar, disse, suavemente. Agora você está em segurança. Ele riu com ironia, ainda tremendo. Em segurança? É isso que você acha? Minha própria ganância quase me matou, murmurou Eduardo Farias. O que quer dizer com isso? Perguntou Poliana, estreitando os olhos. Ele desviou o olhar, visivelmente abalado. Achei que conseguiria salvar meus documentos e papéis importantes levando-os no barco. Mas fui um idiota. Não se preocupe com isso agora, disse Poliana, tentando manter a calma. O importante é que você está vivo. Ela se levantou, pronta para continuar ajudando nos resgates, mas, de repente, Eduardo agarrou sua mão com força. Escute, sussurrou ele, os olhos fixos nos dela. O incêndio na floresta. Não foi um acidente. Poliana congelou. O que você quer dizer com isso? O empresário engoliu em seco, olhando ao redor antes de continuar. O incêndio que matou seu pai. Eduardo hesitou, depois baixou o tom de voz. Foi César. Seu ex-marido. Ele armou tudo. A confirmação fez o sangue de Poliana gelar. Ela já suspeitava, mas ouvir aquilo de Eduardo, um homem diretamente envolvido nos negócios da região, transformava sua dúvida em uma certeza esmagadora. Seu coração disparou, e um arrepio percorreu sua espinha. César, murmurou, com a voz trêmula. Eu suspeitava que ele estava envolvido. Mas, por quê? Por que fazer algo tão cruel? Eduardo suspirou pesadamente. Ele queria aquele terreno para construir. Seu pai se recusou a vender, e César não gostou disso. Ele fez uma pausa, olhando para Poliana com um misto de arrependimento e cansaço. Eu nunca quis me envolver. Não faço negócios assim. Mas César, ele achou que poderia apenas assustar seu pai. Só que não previu uma coisa. Poliana sentiu um nó apertar sua garganta. O quê? Ela perguntou. Eduardo fechou os olhos por um instante antes de responder. Seu pai quase não ouvia mais. Ele não percebeu o estalar das chamas até ser tarde demais. Poliana sentiu as pernas fraquejarem. Maurício, que ouviu tudo, imediatamente segurou, a envolvendo em um abraço forte. Ela mal conseguia processar a informação. Enquanto isso, a enchente continuava ganhando força. O nível da água subia cada vez mais, e o perigo estava longe de acabar. A enchente continuava tomando conta da vila. Maurício e Poliana trabalhavam incansavelmente, ajudando os moradores atingidos. Davi, agarrado ao cachorrinho amigo, observava tudo da margem, seu olhar preocupado acompanhando cada movimento de Maurício, que, entre um resgate e outro, sempre fazia questão de verificar se o menino estava bem. Em um momento de pausa, Maurício trocou um olhar com Poliana. Ele sorriu levemente, um sorriso que dizia mais do que palavras. Sim, eu também acho, respondeu ela, compreendendo seu pensamento. Depois de um breve silêncio, ele acrescentou. Mesmo sem o resultado do exame de DNA, eu sei que ele não me é estranho. Poliana não precisava de mais explicações. O amor de Maurício por Davi era visível desde o primeiro instante. Quando a noite caiu e o nível da água começou finalmente a baixar, eles puderam respirar um pouco. Sentados ao redor da fogueira, aqueciam-se e refletiam sobre tudo o que havia acontecido. De repente, Poliana sentiu Maurício passar o braço ao redor de seus ombros, a envolvendo em um abraço firme, mas delicado. Ela ergueu os olhos para ele. Sei que este pode não ser o momento certo para isso, disse ele, olhando-a nos olhos. Mas eu não consigo mais esconder o que sinto. Ele fez uma pausa antes de continuar. Poliana, você se tornou muito mais do que uma simples amiga para mim. Sua coragem, sua força. Isso tudo me conquistou de um jeito que eu não esperava. Ela ficou surpresa com a confissão. Por um instante, sentiu o rosto esquentar. Mas, ao mesmo tempo, percebeu que, depois de tanto tempo, seu coração, antes ferido, começava a se abrir novamente. Porque ela também sentia algo especial por Maurício. Algo profundo, familiar, algo que aquecia sua alma. Ela sorriu, segurando sua mão. Parece que você lê meus pensamentos. Os corações de ambos batiam em sintonia, e a intensidade do momento os envolveu como uma chama ardente. A paixão entre eles surgiu de forma inesperada, como uma fogueira que se acende com uma única faísca.
A noite trouxe consigo o silêncio e o frio, mas nada parecia capaz de apagar o que havia começado ali. Na manhã seguinte, a enchente havia praticamente recuado, deixando para trás um rastro de lama e destruição. Com a força renovada, Maurício e Poliana tomaram uma decisão. Eles iriam até a polícia. A reviravolta veio mais rápido do que imaginavam. O depoimento de Eduardo trouxe novas informações cruciais, e o caso foi oficialmente reaberto. Agora, a verdade começaria a vir à tona. Poliana sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. Ela havia amado César um dia, confiado nele. Mas agora, tudo o que via era um homem mesquinho e cruel, alguém que nunca se importou com as consequências de seus atos. O que aconteceria a seguir? Ela não sabia. Mas tinha certeza de que não pararia até que a justiça fosse feita. Maurício segurou sua mão com firmeza e sussurrou: "Vai ficar tudo bem. Eu estou com você." Depois de sair da delegacia, Poliana se aproximou de Davi e o abraçou com carinho. "Em breve, você terá uma mãe e um pai", disse ela suavemente. "E desta vez, eles nunca mais irão embora." Davi se aconchegou contra ela e olhou para Maurício com olhos cheios de esperança. A primavera finalmente triunfava sobre as adversidades, e a vila começava a retomar sua rotina. O pior havia passado. A vida, lentamente, voltava ao normal. Mas uma última reviravolta ainda estava por vir. O resultado do exame de DNA revelou que Maurício e Davi não tinham parentesco biológico. No início, o jovem médico ficou chocado. Ele tinha certeza de que Davi era seu filho. Mas o coração de um pai não se engana tão facilmente. Maurício passou quase uma hora trancado no quarto, refletindo sobre tudo. Poliana, entendendo o que ele estava sentindo, decidiu não interrompê-lo. Palavras eram desnecessárias quando tudo já estava claro. Maurício acreditava tanto no vínculo entre ele e Davi que quis antecipar os acontecimentos, sem nem cogitar outro desfecho. Mas, depois de ponderar e aceitar a verdade, ele saiu do quarto, respirou fundo e pegou Davi nos braços. O menino riu, abraçando com carinho, sem imaginar o turbilhão de emoções que se passava dentro dele. Poliana, observando a cena, sentiu seu coração se aquecer. Maurício apertou Davi em um abraço firme e disse, para que todos ouvissem: "Agora, somos uma família." Naquele momento, Poliana teve certeza de que tudo estava exatamente onde deveria estar. Na noite anterior, ela havia aceitado o pedido de casamento de Maurício, e juntos começavam a construir planos para o futuro. Agora que conhecia toda a verdade, a dor da perda de seu pai não era mais tão sufocante. Ela sabia que, de onde estivesse, ele a observava e se alegrava com sua felicidade. Amigo corria pelo quintal, latindo animado, como se dissesse: "Isso é só o começo." Poliana sorriu, vendo o brilho do sol refletido nas poças d'água deixadas pela enchente. Mesmo depois das noites mais escuras, o sol sempre nasce outra vez. Um mês depois, Poliana voltou ao tribunal. Dessa vez, não como vítima, mas como testemunha. César estava no banco dos réus, tremendo, ciente de que seu destino estava selado. O advogado tentava contestar as provas, mas o juiz permanecia inflexível. O caso estava prestes a ser encerrado, e o júri se preparava para deliberar, quando o advogado de acusação solicitou uma última testemunha. O juiz concedeu, e um idoso foi chamado ao banco das testemunhas. Era Germano Trofim. "Senhor Trofim, pode nos contar o que viu na noite do incêndio?" O tribunal mergulhou em silêncio. A verdade estava prestes a ser revelada. Germano era um homem idoso que, por acaso, esteve na floresta no dia do incêndio. Ele explicou que, meses antes, estava coletando ervas para uso pessoal quando se deparou com algo inesperado. Álvaro, o pai de Poliana, desmaiado do lado de fora da cabana de pesca. O idoso hesitou antes de continuar. "Eu deveria ter contado isso antes. Mas, na época, pensei que ninguém acreditaria em mim. Agora que o caso foi reaberto, decidi falar." As palavras do idoso ressoaram pela sala do tribunal. Álvaro conseguiu sair da cabana em chamas, mas estava fraco, caído perto da trilha, relatou o homem idoso. A sala do tribunal ficou em silêncio. Quando o encontrei, ele ainda respirava. O pulso estava fraco, mas ele estava vivo. Poliana sentiu o corpo estremecer. O advogado de acusação, olhando diretamente para César,
que agora parecia inquieto. Senhor Trofim, pode afirmar com certeza que o réu estava presente nesse momento? O idoso concordou firmemente. Sim. Ele apareceu logo depois. O senhor pediu ajuda a ele? Pedi. Sim. Eu disse que o senhor Álvaro precisava de socorro imediato e que devíamos colocá-lo no carro para levá-lo ao hospital. O advogado respirou fundo. E qual foi a resposta do réu? Germano olhou diretamente para César, seu rosto tomado por um misto de raiva e desprezo. Ele disse que era perda de tempo, que Álvaro já era velho e que não ia chegar a tempo ao hospital de qualquer jeito. Um murmúrio inquieto percorreu a sala do tribunal. O advogado se aproximou um pouco mais do banco das testemunhas. O senhor tentou argumentar? Sim. Eu disse que não conseguiria carregá-lo sozinho. Eu sou um homem velho. Não tenho força para levá-lo até um carro. E o réu fez algo para ajudar? O silêncio se alongou antes de Germano dar sua resposta. Ele deu de ombros e foi embora. O tribunal ficou em choque. Poliana sentiu o sangue gelar. Seu pai não morreu no incêndio. Ele morreu porque foi abandonado. O advogado da defesa se levantou de imediato, tentando contestar. Protesto. O depoimento é baseado apenas no relato de uma testemunha idosa, sem provas concretas de que o senhor Álvaro teria sobrevivido se socorrido a tempo. O advogado de acusação rebateu prontamente. O protesto não procede. O depoimento do senhor Trofim é consistente e baseado em sua experiência como ex-paramédico. Além disso, o réu não prestou socorro, o que configura omissão de socorro com resultado morte. O juiz concordou e voltou-se para os jurados. O júri deverá deliberar sobre a culpabilidade do réu com base às provas apresentadas. A sala foi tomada por tensão. Os jurados se retiraram para debater o veredicto. A espera parecia durar uma eternidade. Poliana apertava os dedos nervosamente, enquanto César mantinha o olhar fixo no chão, pálido e inquieto. Finalmente, o júri retornou. O juiz pediu que o veredicto fosse lido. O representante do júri se levantou, limpou a garganta e anunciou. Considerando as novas provas apresentadas, este júri declara o réu, César Eugênio Eliseu, culpado pelos crimes de omissão de socorro com resultado morte, incêndio criminoso e tentativa de fraude fundiária. Um silêncio absoluto caiu sobre o tribunal. O juiz fez uma pausa para analisar a sentença e, por fim, proferiu. Diante da gravidade dos crimes e dos danos irreparáveis causados, condena o réu a 30 anos de prisão em regime fechado, sem direito à redução da pena. O martelo foi batido. O som seco ecoou pela sala. César sentiu o corpo falhar. Tentou se levantar, mas suas pernas fraquejaram. Tentou falar, mas sua voz simplesmente não saiu. As algemas foram fechadas ao redor de seus pulsos, frias como o destino que o aguardava. Agora, ele próprio sabia o que era estar indefeso. Enquanto era levado pelos guardas, ouviu um murmúrio vindo do fundo da sala. Assassino de idosos. As palavras bateram como um soco em seu peito. Ele olhou ao redor, buscando um rosto familiar. Sua amante não estava lá. Ela já havia desaparecido, junto com tudo que ele um dia teve. Lá dentro, ele não teria influência, dinheiro ou saída. Do lado de fora, Poliana respirou fundo e ergueu os olhos para o céu. O sol brilhava entre as nuvens, e uma brisa suave tocava seu rosto. Ela sabia que seu pai estava em paz. Talvez, de onde estivesse tocando sua melhor melodia, em homenagem à filha que nunca desistiu. Agora, ela podia finalmente seguir em frente. Muito obrigado por acompanhar a história até o fim. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.